A paz do Senhor, tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de mulheres notáveis da Bíblia e hoje nós estaremos falando de Débora. O versículo diz assim, Juízes capítulo 5, versículo 15. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Um dos destaques dessa passagem é a presença dessa personalidade bíblica e tão singular, a juíza e profetisa Débora. Provavelmente ela pertencia à tribo de Efraim, embora alguns opinem que ela era da tribo de Issacar por causa do que se lê em Juízes 5,15. Seu nome só é mencionado em Juízes 4 e 5. Aqui está uma mulher politicamente poderosa no meio de um livro caracterizado principalmente pela atividade dos homens. Seu papel e posição naquele momento da história foram muito importantes. Certamente esses capítulos têm implicações para o nosso entendimento do plano de Deus, tanto para homens como para mulheres. Débora, por certo, foi uma mulher extraordinária para ter sido aceita como juíza sobre todo Israel, numa época extremamente patriarcal em que as mulheres não possuíam direito de expressão. Em todo o Antigo Testamento, ela é a única mulher que, com sua força de caráter e capacidade, alcançou posição de liderança na proporção que o livro de Juízes descreve. O nosso canal, ele é exclusivamente para evangelização. Então Deus colocou no meu coração o propósito de estar sempre apresentando às pessoas um livro cristão, né? Muitas pessoas não têm costume ainda de estar pegando um livro para ler. Muitas pessoas podem estar acamadas nos hospitais, sozinhas. Muitas mulheres moram sozinhas em casa. E na hora que ela estiver fazendo os seus afazeres domésticos, fazendo o almoço ou cuidando, né, de alguém, ela pode colocar para escutar essa palavra. É bem rapidinho. Então, se você puder curtir, compartilhar essa mensagem com outras pessoas, nós agradecemos. E continuando. A história de Débora começa como muitas das histórias do livro de Juízes. Os israelitas pecaram contra o Senhor e ele os rendeu ao rei Jabim de Canaã. Isso perdurou por 20 anos, até que os israelitas clamaram ao Senhor por ajuda. Naquela época, Débora liderava Israel como juíza. Ela ordenou a Baraque, um comandante do exército de Israel, que fosse lutar contra o exército de Jabim, liderado por Sísera. Baraque disse que só iria se Débora fosse com ele, e ela concordou. Mas disse-lhe Baraque que a honra não seria dele, porque o Senhor entregaria Sísera nas mãos de uma mulher. Quando o exército de Baraque avança, o Senhor derrota o exército de Sísera e este foge a pé. Sísera vai parar à tenda de Jael, a esposa de Éber, porque havia uma aliança entre o rei Jabim e a família de Éber. Jael convidou Sísera a entrar e serviu-lhe refrescos. Sísera estava tão exausto que adormeceu. Usando da circunstância, Jael pegou um martelo e cravou uma estaca na têmpora de Sísera, matando-o. Os israelitas lutaram contra o rei Jabim até destruí-lo. Débora e Baraque cantaram uma canção de louvor e Israel teve paz por 40 anos, conforme Juízes capítulo 5, versículo 31. Não importa a época, o que a Bíblia nos ensina é que Deus tem o controle de todas as coisas sempre em suas mãos, pois Ele é onisciente. Deus pode usar quem quiser, independentemente do sexo. Débora não era o plano B de Deus para a salvação de Israel, ou uma líder para quando ele não conseguisse encontrar um homem qualificado para executar uma certa tarefa. Não. Sua feminilidade era mesmo o ponto. Ao selecionar essa mulher, não apenas como sua juíza, mas como sua porta-voz, Deus estava mostrando mais uma vez que Ele ama usar as coisas que o mundo considera fracas.
como seu meio de envergonhar os fortes. Visto por essa perspectiva, Débora foi, na verdade, a mais qualificada dos juízes, especialmente do ponto de vista moral. O texto mostra que a atuação dela em obediência ao Senhor, ao contrário de Gideão, de Jefté e até mesmo de Samuel, Débora nunca falhou em seu compromisso com o Senhor e com o seu comando. Cabe aos cristãos olhar para o exemplo de Débora e reconhecer que foi o Senhor que a colocou naquela posição e tarefa, a qual ela desenvolveu uma profunda dependência de Deus. Ao longo das Escrituras e da história, Deus levantou mulheres em posições de liderança e usou seu intelecto, força de vontade e características exclusivamente femininas para executar seu propósito soberano. Podemos lembrar que não só de Esté e Hilda, mas também de muitas outras mulheres extraordinárias na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus se agradou em usar essas mulheres como seus instrumentos e, diante disso, não ousamos assumir a posição de ser mais sábios do que Deus. Precisamos ter cuidado para não desenvolvermos um legalismo tão amplo que desencorajemos, desestimulemos ou envergonhemos as Déboras em nosso meio. Existem algumas mulheres que Deus equipou para a liderança do seu reino e na esfera pública. Tais mulheres devem ser ativamente encorajadas a buscar e usar os seus dons concedidos por Deus. Fazer o contrário pressupõe que sabemos mais do que o próprio Deus. A história de Débora não estaria completa sem o reconhecimento de Jael, outra mulher que assumiu literalmente sua posição na história. Jael estava no lugar certo, na hora certa, e fez o que sabia que tinha que fazer. Débora chamou Jael de a mais abençoada das mulheres que habitam em tendas. Jael era uma dona de casa inestimável para vencer a guerra. À medida que aprofundamos nosso relacionamento com Deus, Ele nos guiará com clareza em torno do nosso chamado para esta temporada de trabalho no Reino. Como seguidores de Cristo, embarquemos nessa jornada emocionante de servir ao Senhor aqui na terra. Onde quer que o Senhor nos tenha colocado, aceitemos o desafio de sermos uma luz nas trevas, para que o reino de Deus aconteça. Carreguemos a fé de que este mundo precisa de esperança viva, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus não pode ser limitada. A presença de Débora e a atividade ordenada por Deus neste texto desafia todos nós a um compromisso mais profundo com a centralidade da palavra de Deus ao seu chamado. Vamos orar? Senhor Deus, nós nesse momento nos colocamos na Tua presença, meu Pai. Te agradecemos por essa leitura, por esse ensinamento dessa grande mulher que foi Débora. Sim, Senhor, nós conseguimos entender que nós não precisamos sair do nosso papel, da nossa feminilidade para fazer a obra do Senhor. Ó Senhor Deus, que o Senhor nos coloque em posições chaves nas várias esferas da sociedade, para que nós possamos transformá-lo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Até outro sábado, com outro capítulo do nosso livro Mulheres Notáveis.